Gente, vamos girar o assunto agora para falar de um manifesto intitulado Uma Carta sobre Justiça e Debate Aberto, do qual são signatários 153 intelectuais, escritores e artistas nos Estados Unidos e também em outros países. Paulinha, quem conhecido assina essa carta e o que ela diz? Muita gente. É importante entender, mesmo que você não relacione o nome, enfim, ao que a pessoa é de fato, é que são de diferentes espectros ideológicos. Então, você tem, por exemplo, o Noam Chomsky, que é um esquerdista conhecido, e tem um neoconservador, que é o Francis Fukuyama, assinando essa carta. Você tem nomes que defendem a liberdade de expressão, como a Nadine Strossen, que é ex-presidente da União Americana das Liberdades Civis, e também críticos contundentes do politicamente correto em campo de universidade, como o linguista Steven Pinker. Você tem intelectuais negros também assinando essa carta. A autora de Harry Potter, J.K. Rowling, que recentemente, vocês sabem, né, se envolveu naquela polêmica a respeito de mulheres trans, é também uma das signatárias desse documento, que foi concebido por um colunista da Harper's Magazine e do New York Times, que é o Thomas Chatterton Williams. Ele, negro, define esse conjunto de pessoas que assinaram assim, ó: não somos apenas um monte de velhos brancos sentados escrevendo essa carta. Isso inclui muitos pensadores, negros, muçulmanos, judeus, pessoas trans e gays, velhos e jovens de direita e de esquerda. Bom, então vamos lá. O que é que diz uma carta sobre justiça e debate aberto? Então, eles começam defendendo a questão dos protestos contra a brutalidade policial e desigualdade racial ali nos Estados Unidos, mas colocam um outro ponto, e aí eu vou ler as aspas aqui da carta. Aplaudimos o primeiro acontecimento, as manifestações, mas também levantamos nossa voz contra o segundo, uma intolerância a pontos de vista opostos, uma moda de promover a vergonha e o ostracismo públicos e a tendência de reduzir questões políticas complexas a certezas morais cegas. A carta aponta que a forma de combater ideias ruins é pela exposição, debate, persuasão, não por tentar silenciá-las. Como escritores, precisamos de uma cultura que nos deixe espaço para experimentação, risco e até erros. O presidente Trump é citado no texto e ele é descrito ali como uma ameaça real à democracia e alguém que ajuda a intensificar as forças do iliberalismo pelo mundo. E aí eles fecham dizendo assim, ó: a inclusão democrática que queremos só pode ser alcançada se nos pronunciarmos contra o clima de intolerância que se instalou nos dois lados. Essa carta, como vocês bem podem imaginar, provocou muitas reações nas redes sociais, entre os que acreditam que ela tem um conteúdo ótimo e que é isso aí, e outros críticos que acham que, por exemplo, ela não é representativa, ela é feita por uma elite que tem medo de não ser mais relevante. Enfim, está aberto o debate. Joel Pinheiro, em 30 segundos. Nossa, mano. Que excelente iniciativa isso aí. A gente viu pessoas de todo o espectro político falando o óbvio. A gente precisa voltar a cultivar a real liberdade de expressão e de pensamento. Você debate ideias com quem você discorda. Na verdade, isso é um dos maiores, inclusive, prazeres da vida para qualquer um que tenha algum pendor intelectual. Essa cultura nossa de tentar intimidar na base do cala-boca para fazer as pessoas mudarem de opinião é um negócio autoritário, é bizarro. Sim, a militância do presidente Trump está ligada a isso, mas não só ela, hein? Tem um progressismo altamente autoritário também que busca, assim, calar a boca na hora de qualquer opinião que fuja um pouco do que é considerado a pauta correta. Então tudo é fascista, tudo é racismo, enfim. É um autoritarismo que está presente na cultura como um todo, na direita e na esquerda. Joel Pinheiro. Que bom ver intelectuais se unindo para acabar com isso e para promover de novo a liberdade de expressão. Muito bem. Adrilho Jorge, em 10 segundos. Ah, não. A segunda parte do Joel é exatamente perfeita. Só que ela se contrapõe à primeira. O que eu acho, assim, é muito utópica a carta, é muito bacana de falar de liberdade de expressão, mas, eventualmente, o que a gente vê é uma guerra cultural assimétrica, aí sim o Joel tem razão, em que uma esquerda pseudo-progressista tenta calar de todas as formas uma voz que foi sufocada durante anos, de uma voz conservadora e liberal, pelo amor de Deus. E a carta tem uma certa hipocrisia, que ela fala como o Trump é lebrento de um iliberalismo. Quem é censurado o tempo inteiro, e eu não sou grande fã da persona do Trump, é o próprio Trump.
por uma rede de cerceamento e censura que está nas redes sociais, que está na mídia, que está na inteligência. O Trump, assim como o Bolsonaro, as redes dele fazem a mesma coisa. Calma, são sintomas caricatos exatamente de uma tentativa de cerceamento de liberdade de expressão. Que vê, por exemplo, alguém como a Ana Paula Henkel, vou dar um exemplo concreto, que fala, por exemplo, que deu dados como que negros matam mais negros, 93% dos Estados Unidos, aí era vista como racista, que fala que nem toda a polícia americana é racista, ou que a polícia brasileira, que é considerada genocida, é composta de metade de negros. Todas essas coisas são vistas como racistas, nazistas, fascistas. E essa censura de cancelamento, me desculpe, é uma coisa hegemonicamente pseudo-progressista. O conservador, ou até o reacionário, ele fala, ele vocifera, ele xinga, Adrilles, mas ele nunca cancela. Ele nunca cancela o outro. Eu acho que é uma guerra completamente assimétrica. Vou fazer uma pergunta para vocês, só uma pergunta bem rápida aqui para vocês. Quando eu falo 30 segundos e 10 segundos para vocês, vocês interpretam 2 e 3 minutos? Mas esse assunto é vasto, Paulo. É vasto, mas nós temos horário. Lembram-se dos horários previstos, inclusive para intervalos comerciais aqui nesta emissora? Pois Perdão, Paulo Matias. É minha voz castrada que quer se rebelar. Exatamente. Mas olha, para concluir, como eu sou uma pessoa muito democrática, conclua Joel Pinheiro 15 segundos e Adrilles 15 segundos para a gente concluir. Vamos lá. Quem deu um exemplo nesse debate recentemente foi o ex-presidente Obama. Ele falando dessa cultura do cancelamento, ele falou essa ideia de pureza, que você nunca negocia ou tem compromisso nenhum, que você tem que estar sempre do lado certo. Isso é falso, né? Isso não é uma cultura sadia. O mundo é complexo, as pessoas têm ambiguidades, todo mundo tem falhas e opiniões que destoam. Então, a gente amadurecer enquanto sociedade, a gente aprender a lidar melhor com o debate, com a liberdade de expressão, e não tentar, pela intimidação moral, silenciar toda a oposição. E, de novo, é direita e esquerda. Experimentem criticar Bolsonaro e ver o que acontece nas redes sociais. Mas ninguém te cancela. Segundos, olha, eu vou dar um exemplo muito simples que corrobora com o meu princípio. A pior forma de silenciamento hoje é não deixar as pessoas falarem, não deixarem sequer aparecerem. Eu tive um debate com o meu produtor Ricardo Acon, que a gente falava como que poderia aparecer uma figura de um Paulo Francis, de um Milor Fernandes, de um Nelson Rodrigues. Você, leitor, eu não vou poder falar das ideias deles aqui, mas leiam esses três e tentem investigar se esses três teriam algum tipo de voz na mídia ou seriam amplamente cancelados, eram geniais, mas politicamente incorretos.